Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCisa com vocês. Rapaziada, nesse vídeo eu quero comentar com vocês aqui um pouco sobre o time do Botafogo. Bora falar também sobre o estádio Bainão, né? E vamos falar também sobre o time do Remo, que teve ali 4 jogadores na seleção da rodada. E eu quero comentar um pouquinho com vocês aqui. Antes disso, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos. É importante para o crescimento do nosso trabalho, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando os nossos vídeos, tá? Rapaziada, hoje teremos Real Madrid contra a equipe do Arsenal e também vamos ter Inter de Milão contra o Bayern de Munique. Se você quiser fazer um palpite aí em um desses dois jogos, ou até mesmo nos dois jogos, é só clicar no primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet. Clicando lá, você se cadastra, é um cadastro bem rápido, você verifica a sua conta com os seus documentos, tudo ali legalzinho. Verificou a conta, meu amigo? É só depositar o dinheiro, fazer sua fezinha. Se você ganhar, o saque é automático. Você verifica ali. Sempre tem a verificação de segurança para você, para garantir a sua segurança. Então, clica no primeiro comentário fixado, Esportiva Bet, para você fazer a sua fezinha, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora começar falando sobre o estádio Baenão, né? Porque o nosso estádio já está, pelo menos o gramado já está praticamente pronto para receber os treinamentos dos jogadores do clube do Remo. Muita gente perguntando, né? Enio, será que o Remo vai jogar no Baenão nessa temporada? Provavelmente não. Provavelmente não. Isso porque o Remo vai utilizar o Baenão para treinos, né? Isso já foi dito até no início do ano. E o Remo deve utilizar o seu estádio para treinamentos. O gramado já está praticamente ali ótimo para os treinamentos. Tem também a questão das arquibancadas, que ainda está tendo uma revitalização, mas o gramado está praticamente pronto. Assim que estiver pronto, os jogadores vão sair lá do complexo onde eles estão treinando e vão treinar no estádio Bainão para ter um pouco mais de comodidade, né? Um pouco mais de conforto, que eu não acho que tenha conforto, né? Porque por mais que o Bainão tenha ali o NASP, tenha academia, mas não é ideal treinar no estádio, né? Não é ideal. O ideal é treinar no CT. E eu queria muito saber da Remo TV como é que tá ali as obras do CT, né? A Remo TV podia também mostrar para o torcedor isso. É uma sugestão. Mostrar não só as obras do Bainão, mas também as obras do CT. Para que o torcedor acompanhe, veja o que está acontecendo com as estruturas do clube. Falando agora sobre a seleção da rodada, né? Tivemos 4 jogadores na seleção da rodada, pelo menos dessa segunda rodada. Marcelo Rangel, que merecidamente está aí. Alan Rodrigues, que eu não assisti os outros jogos dos outros jogadores, né? Acho que o Alan Rodrigues fez um jogo ali normal, não acho que ele fez nada de excepcional para estar ali na seleção da rodada, mas se ele tá, né, porque o torcedor votou e o torcedor achou isso. A voz do torcedor é a voz de Deus. No meio de campo, Caio Vinícius, né? Acho que ninguém também discute isso. Caio Vinícius, para mim, foi um dos melhores em campo. E o Pedro Rocha também tá na lista ali dos 4 jogadores que foram eleitos ali os melhores da rodada. Você concorda com esses 4 jogadores? Ficou faltando mais algum jogador do Remo que você acha que jogou muito nesse jogo contra o América? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho agora aqui sobre o time do Botafogo, né? Porque nós temos aqui algumas caras conhecidas nesse time do Botafogo. Por exemplo, o goleiro Vitor Souza, que estava na Mucura, cansou de tomar gols nossos, né? Tá por lá. O lateral de esquerdo, Jean Victor, que a gente conhece também bem, tá por lá já tá há um bom tempo lá o Jean Victor, desde a Série C, né? Ele jogou a Série C em 2022 contra a gente lá também. Ele estava lá. Meio de campo, nós temos o Gabriel Bispo, que passou pela Mucura também, a gente conhece bem. Aliás, o Mucurento conhece muito bem, sente muita saudade dele. Gustavo Bochecha, que o torcedor do Remo conhece muito bem também. Aqui não jogou absolutamente nada, lá tá até jogando bem. É, o atacante Robinho, que jogou na Mucura, também tá por lá, tá? Jonathan Cafu, que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, né? Jogou no Cuiabá, Série A,
está por lá, talvez é o jogador mais conhecido desses daqui E eles têm um jogador muito perigoso chamado Alexandre Jesus. Esse centroavante, inclusive, se eu não me engano, ele meteu gol na Mucura no passado, tá? Ele é um centroavante muito perigoso, é um jogador de área, é um jogador que o Remo tem que estar atento a esse cara, muito atento, muito atento. Ele é muito perigoso mesmo. É um centroavante que, se a bola chegar nele, ele vai criar situações complicadas para o Remo. Então, o Alexandre de Jesus, para mim, é o jogador mais perigoso desse time do Botafogo de Ribeirão Preto. Rapaziada, minha opinião sobre o time do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? É um time mediano para baixo. Eu não vejo o Botafogo de Ribeirão Preto brigando em cima da tabela. Eu não vejo o Botafogo de Ribeirão Preto fazendo frente ali aos melhores times da competição. E é um time que não tem um peso dentro de casa. Eles não têm uma torcida que empurra eles, não tem nada disso. Então é um jogo totalmente acessível para o Remo conquistar a vitória. É um jogo que dá para o Remo ganhar. Vão ter jogos ali que a gente vai buscar pontos. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense fora de casa, né, contra o Atlético Goianiense fora de casa. É jogos para o Remo buscar ponto. Agora, contra o Botafogo, por exemplo, e contra a Ferroviária, como foi, são jogos que são acessíveis para a vitória. Se não der para ganhar, pelo menos não perder. Nós já tivemos um jogo aí nessa rodada, terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá venceu de virada o Atlético Paranaense e assumiu a ponta da tabela. O Atlético Paranaense conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense abriu o placar, mas tomou a virada do Cuiabá lá em Cuiabá e acabou cedendo a vitória para o time cuiabano. Agora, vamos ver aí. Se o Remo ganhar, né, o Remo empata com o Cuiabá no número de pontos. O Remo ficaria ali também com 7 pontos e ultrapassaria também o próprio Atlético Paranaense na tabela. Deixa aí seu comentário, quero saber muito a sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau.